Depois de ter chegado ao país em 1991, ainda no mesmo ano, a Universal começou a sua expansão por todo o país. Daí surge então a necessidade de os missionários se deslocarem de um ponto para vários outros do território nacional. Um ano depois, em 1992, despoleta o conflito armado. Eu cheguei na igreja destruído, viciado, depressivo, depois de 3 tentativas de suicídio, e uma das razões até porque eu queria muito tirar a vida era porque era devido ao conflito armado que vive vigente naquela época. E foram momentos, dias muito difíceis, quando os primeiros missionários chegaram aqui a Angola, os missionários brasileiros. Aí depois de um ano culminou com o conflito armado que nós vivemos aqui no país. A situação era muito complexa porque nessa época ainda não podiam entrar carros, toda a mercadoria, deslocação para Malange era feita por avião e a situação era muito difícil. Eu me lembro que nós fomos para lá naquela época em Malange, cerca de 7 pastores auxiliares. Dos 7 pastores auxiliares, acho que só 2 permaneceram na obra comigo, porque a maioria fugiu de lá por causa da situação mesmo de fome, extrema miséria, dificuldade para encontrar alimentação. Aquilo era situação difícil. Mesmo com essa situação de conflito armado, isso é nas cidades. Tiro para todo canto, bomba arrebenta aí, enfim. Era mesmo uma atmosfera de guerra, até que, graças a Deus, houve a assinatura dos acordos de paz. Então, isso trouxe mais tranquilidade para todos os pastores que estavam a fazer a obra de Deus já nessa época na cidade de Malange. Engana-se quem pensa que isso terá inibido os pastores de circularem por Angola. Pelo contrário, debaixo de tiroteios e fogo cruzados, eles abraçaram o compromisso da expansão da palavra de Deus no território angolano. Eu me lembro, já estava em Benguela, porque eu entro na igreja em 92, mesmo com essa situação, os primeiros missionários não regressaram para o seu país. No momento intenso do conflito, o Estado angolano terá disponibilizado meios para que os missionários estrangeiros voltassem aos seus países de origem. Para o espanto de todos, eles recusaram. Mesmo no momento do conflito, de guerra, situação, aí o Estado angolano havia enviado aeronave, avião, para tirar todos os estrangeiros, nem que estivesse lá na província. Alguns estrangeiros de outros países, enfim, aderiram e foram. Mas, porém, os missionários, os primeiros pastores brasileiros, eles não fizeram isso. Eles não saíram da província. Eles não recuaram, não desistiram. Continuaram lá na província, mesmo com esses momentos difíceis de guerra. Muitas vezes, os pastores não tinham escolhas. Era pegar ou largar. O pastor Oscar Chimbil conta que algumas vezes tinha que se pendurar num caminhão para sair de um lugar ao outro, mesmo tendo noção dos riscos. O risco, na verdade, e alguma suspeita, era que você está ali pendurado no carro, pode-se dar um ataque, acontecer uma mina, porque na altura também enfrentamos minas e ataques assim no caminho. Então a gente ficava assim, se esse saco de bombom cair na minha cabeça, com certeza aqui estou morto. Então a viagem era uma viagem difícil, viagem assim riscante, perigosa. 1991 a 2002, de um lado, 10 anos de intensos conflitos e de outro, 10 anos de muita coragem, persistência e conquista para a obra de Deus em Angola. Amanhã
nós traremos para si uma nova história. O projeto de construção de catedrais em Angola. Não perca!